está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Debate 93. Raciocínio, Pensamento. Inteligência e fé. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do Face. 96803-8319 WhatsApp, você sabe, né? Vou repetir, 96803-8319. E no WhatsApp você faz o quê? Participa durante o programa, dando as opiniões e também mandando aí o aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor ou do esposo da pastora. Você manda pra gente aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo hoje, e aniversário da cidade onde você mora. Muito bem, Marcela Bastos, estamos transmitindo aqui pelo Facebook da 93 FM. Você acompanha aqui o nosso estúdio. Marcela vai apresentar agora para você os nossos queridos ilustres debatedores que já estão conosco aqui à mesa. Que privilégio nosso ter a sua companhia aqui no Facebook. Tá acompanhando a gente aqui no Face? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação, sempre tão especial com a gente. Quem tá no WhatsApp é o 96803-8319, 96803-8319. Que bênção, Marcela. Vamos começar com a nossa menina da mesa, pastora Daniele Queiroz. A gente tem ao lado da pastora Daniele Queiroz o pastor Fábio Lage e com a gente também o pastor Manassés Loyola. Todo mundo já preparado para começar o debate. Maravilha, então nós já estamos aqui prontos e vamos começar aqui o nosso Debate 93 de hoje com a sua companhia, querido ouvinte amado da 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô, minha gente, é isso, o tema 01 do programa de hoje. Marcela, daqui a pouquinho, eu vou perguntar para os nossos debatedores de hoje aquele assunto que nós comentamos ontem, que é a questão do chip. O pessoal da Suécia já está implantando o chip por algumas questões especiais. Nós discutimos esse assunto para identificar o que cada debatedor de ontem pensava sobre esse assunto. E uma perguntinha: se fosse no Brasil, você permitiria que esse chip fosse implantado em você? E eu vou estar discutindo esse assunto aqui, ouvindo a opinião dos nossos queridos debatedores daqui a pouquinho, que participam conosco também, e também aqui a respeito de uma igreja, de uma grande igreja, em que houve ali uma orientação para que as pessoas dessem menos as mãos, porque tem tanta gente com H1N1, né, Marcela? Então aí a orientação foi essa: olha, cuidado, evite, não faça mais isso aqui. Enfim, nós vamos estar discutindo esse tema aqui, está dando uma certa repercussão, e seria muito interessante ter a opinião também dos nossos queridos ilustres debatedores no programa de hoje. Mas vamos ao tema 01 do programa. De alguma maneira todos nós somos hipócritas e falsos em certos momentos da vida? Pergunta a nossa ouvinte. Já chega quente, hein, minha irmã? Por exemplo, fingir que estamos bem quando na verdade não estamos é hipocrisia? Quais os riscos de fazer desse tipo de postura um hábito? O hipócrita é um mentiroso? Existe o hipócrita relacional, aquele que finge diante das pessoas? Existe o hipócrita religioso, aquele que encena um papel de espiritualidade? Como deixar de fingir e viver sempre na verdade? É o que pergunta uma de nossas ouvintes, pastora Daniele Queiroz, começando ouvindo a querida irmã sobre esse assunto. Bom dia e bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal do Facebook. Eu acredito que existe uma diferença de você
às vezes, se preservar de se expor e de ser hipócrita. Quando Jesus falava sobre hipocrisia, geralmente ele estava se referindo à questão da pessoa fingir uma espiritualidade que ela não tem. Então era uma dimensão mais do espiritual. É óbvio que se a pessoa também é hipócrita moralmente falando, ela está contra os princípios da palavra de Deus. Mas isso não significa que se um dia ela não estiver muito bem, ela não possa disfarçar aquilo. Nem sempre a gente precisa se expor a todo tempo. Agora, é importante que se tenha um filtro para que realmente não vire uma, como é que eu posso dizer? Uma crosta emocional que a pessoa se isole e aí pode ser perigoso. Ô, pastor Fábio Lage, bom dia, bem-vindo, meu querido. E aí, o que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia JR, bom dia a todos na mesa, bom dia a você, ouvinte. Eu também penso mais ou menos como a pastora Daniele. Existem questões que a gente se preserva até por maturidade. Tem pessoas que não têm maturidade, às vezes, para lidar com a questão que você está passando no momento. Mas se você tem alguém que você possa, como a Sunamita, né? Geazi veio e falou, tá tudo bem, tá tudo jóia, tudo bem. Mas depois ela, pro profeta Eliseu, ela abriu o coração dela e ela pôde se expressar. E todos esses tipos de gente que você falou aqui, com certeza existe. Todas as pessoas existem e a gente tem que ter esse cuidado, na verdade, né? Olhar pro coração, olhar pro nosso caráter, sem julgar, porque julgar já é uma atitude, de repente, daqueles que praticam esse ato hipócrita. Meu querido pastor Manassés Loyola, e o senhor, como analisa esse tema inicialmente? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da Rádio 93, meus amigos debatedores. Com certeza a linha de pensamento é o mesmo, né? Corroboro do mesmo pensamento dos irmãos que me antecederam e faço aqui uma colocação dentro da primeira frase do tema, que é, de alguma maneira, todos nós somos hipócritas e falsos em certos momentos da vida? Eu creio que não. Não há como a gente afirmar que alguém é hipócrita ou fingido na sua vida por alguma situação que esteja vivendo, ainda mais concernente a algo que lhe é pessoal e que lhe é próprio, né? Ninguém é obrigado a ficar expondo a sua vida, né, para poder atender, né, o coração das pessoas concernente àquilo que elas querem saber. Você se preservar, você se guardar de fazer comentários acerca daquilo que você está vivendo ou como está vivendo, é simplesmente uma questão pessoal, de identidade pessoal. Então, não acredito que as pessoas sejam hipócritas por não de falarem aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Até porque a hipocrisia, à luz da Bíblia, está mais dentro do campo espiritual, do comportamento, do caráter, do que necessariamente da vida em si de cada um, como cada um vive ou deixa de viver. Entendi. Vocês disseram aqui que a resposta quanto aos riscos de fazer desse tipo de postura um hábito, que esse risco é grave, que isso pode vir a acontecer, a pessoa começa a encenar, a tentar de alguma maneira interpretar. A pergunta que segue, se o hipócrita é um mentiroso, de alguma forma, eu acho que pelo que eu entendi, sim, vocês disseram basicamente que sim. Existe o hipócrita relacional, aquele que finge diante das pessoas, eu também acho que vocês disseram que existe. Agora vocês disseram que a pessoa assim, não tem, você não pode ficar toda hora respondendo como é que você tá e a pessoa abre o coração direto, ou abre para quem não tem, você não, né, maturidade e confiança, às vezes você nem conhece a pessoa. Sem dúvida. É a questão da Sunamita que o pastor colocou aqui muito bem. Quando o moço de Eliseu foi abordá-la com o bordão do profeta e perguntou se ia bem, ela julga que aquele rapaz não tinha condição nenhuma de atendê-la, de dar o suporte que ela precisava naquela situação tão delicada que ela vivia, que era a perda de um filho, né? Para aquele rapaz ia tudo bem para aquele que não pode me ajudar, mas tudo bem para aquele que não tem nada o que falar, né? Porque existem pessoas que gostam de ficar tentando expor a vida dos outros, descobrir coisas da vida dos outros simplesmente para poder dar informações, né? E quando ela chega diante do profeta Eliseu, aí ela se abre, ela se rasga, ela mostra a verdade. Não é que ela contou mentira pro rapaz, simplesmente ela se preservou de contar algo para um rapaz que não tinha condição nenhuma de atender a sua demanda, a sua necessidade, o seu sofrimento. Foi uma questão de preservação pessoal. Inclusive, você até pode, numa situação, dizer, tá melhorando, né? Ou então, é isso aí, estamos na graça. Às vezes a gente dá essas respostas, né? Ou seja, não tá tudo tão bem, mas sai tô pela crendo. tangente. Isso, não precisa se abrir, mas se quiser ser tão sincero, pode dar uma resposta dessa. E é entender também o porquê que o outro quer saber se você tá bem também. Qual a intenção? Será que a intenção dele é te ajudar? Ou a intenção dele é te expor?
Então é importante saber o porquê que você quer saber como é que eu tô. Muito bem. Então, quanto à questão relacional, isso eventualmente pode acontecer, mas o aconselhável, evidentemente, é a transparência, a sinceridade, mas com quem você confia, com quem você pode se abrir, com uma pessoa do seu relacionamento. É muito complicado quando alguém se abre como um paraquedas para todo mundo que aparece. Outro lado que fala aqui, ouvinte, se existe o hipócrita religioso, aquele que encena um papel de espiritualidade. Esse aí já é o mais complicado, até porque ele passa a ser mais um ator, né, do que um verdadeiro cristão. E concernente os ensinos de Jesus, a gente vai ver que Jesus ele repreendeu asperamente e veementemente pessoas com esse perfil, né? No capítulo 23 de Mateus, Jesus até nos orienta e diz para que a gente venha fazer o que eles nos mandam, mas que não proceda de conformidade com eles. Ou seja, o hipócrita é aquele que sabe o que deve fazer, mas ele mesmo não faz aquilo que ele ensina, aquilo que ele manda fazer. Esse que é o perigo. São pessoas que vivem dentro de uma goma, dentro de uma capa religiosa, ensina, manda, ordena, mas ele mesmo, por si mesmo, não faz, né? Isso é ignorância, isso aí é uma arbitrariedade muito grande, e Jesus manda a gente ter cuidado com pessoas assim. É o chamado fermento dos fariseus. E de uma certa forma, até os cristãos sinceros, eles precisam tomar muito cuidado com a rotina na igreja, a rotina da vida cristã, para que não se caia num exercício vazio de essência. Então é um outro perigo que a hipocrisia, né, pode roubar aí a cena do coração. É necessário muita vigilância. É verdade. E o cuidado também com o hábito, tá falando sobre hábito, essa questão também da gente, de repente, não se abrir para todo mundo, mas também se achar aquela síndrome do homem de ferro, né? E aí não serve para ninguém também, e não tem uma mentoria, não tem alguém que discipline, que discipule. Eu acho que aí vem um grande problema, que vai guardando, coisinhas, às vezes pecadinhos que vão começando, são simples, pedrinhas, e não vai expor. A Bíblia vai falar para que a gente venha confessar o pecado um para o outro, para que a gente venha ser curado. Na verdade, perdoar, Deus perdoa, mas cura tem que ver confissão. E às vezes chamar o pecado pelo nome, que se a gente vai deixando essas coisinhas, vai vivendo com essas coisinhas, e se tornam coisinhas acostumadas, pecados crônicos, que vai acompanhando pessoas por um determinado tempo, que daqui a pouco já não sente mais como pecado. É o grande problema que eu penso que é o fingimento, né? Pessoas que se transvestem de uma máscara, de uma roupagem espiritual, mostram ser uma coisa, principalmente no campo espiritual, porque tem muitos leigos, tem muitas pessoas carentes, muitas pessoas sofrendo e que se entregam de forma plena e absoluta à liderança de pessoas assim e acabam lá na frente se frustrando, se decepcionando, se desiludindo, porque quando chega na prática, no exercício realmente daquilo que se diz, daquilo que se ensina, a pessoa vai perceber que esse líder religioso, essa pessoa religiosa, nada mais é do que uma montagem, uma caricatura daquilo que deveria ser, né? Porque a pessoa, quando se despe dessa religião, dessa espiritualidade, a pessoa mostra quem ela é, né? O uso das máscaras hoje em dia está muito grande, né? A pessoa tem que mostrar o que é, mesmo que desagrade a uns e a outros, né? Eu sou isso aqui. É a pessoa realmente que tem uma identidade, que tem uma personalidade, não vive se transvestindo do que não é, de quem não é, ou talvez nunca seja, para poder, sabe, agradar a outros. Eu acho que Jesus, ele quis dizer isso. O cuidado é exatamente esse, né? É não usar da religião, não usar de uma falsa espiritualidade para mostrar uma coisa que você não é ainda, né? Eu aprendi uma certa feita com um pastor, dando aula de grego e hebraico lá na nossa igreja. Ele falou assim, olha, aquele que não sabe, ele deve aprender. E aquele que aprende deve ensinar. E aquele que ensina deve viver. É uma escala, né? A hipocrisia é um problema, porque a pessoa normalmente ensina aquilo que ela mesma não está pronta para viver. Então, se você não está pronto para viver aquilo que ensina, então para de ensinar. Aí entra perdão, entra amor, misericórdia, bondade. Enfim, não adianta você pregar sobre uma coisa que você mesmo não exercita isso ao longo da sua vida. Esse é o perigo. E ainda tem o viés que Jesus mencionou da pessoa querer aparecer, né? Que tipo assim, é um hipócrita que só faz para aparecer. Não é nem que ele, além dele estar pregando e não vivendo, ele ainda faz para o outro ver, com a intenção do outro ver. Jesus chamou isso de tocar trombeta, né? É isso aí. Então, é muito perigoso a gente, também no exercício da vida cristã, cair nesse erro de começar a fazer, vou pregar para poder o outro ver, para competir com o outro, vou cantar, vou entregar uma profecia, né? Se for num ambiente pentecostal, enfim, vou fazer ação social para poder parecer mais espiritual. Tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado.
Muito bem, eu quero agradecer a participação dos nossos queridos debatedores no trato do tema número 01 do programa de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui no Facebook da 93 FM. Nós continuamos a transmissão do Debate 93 pelo nosso site, o site da 93 FM, também pelo nosso aplicativo, que você baixa em qualquer loja, e é claro, no rádio em 93,3. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ô Marcela Bastos, como é que é essa história do chip? Quero saber da história do chip, porque o negócio do chip aí, muita gente se assusta com essa ideia do chip, né? O negócio de vocês botar o chip, esse chip aí vai ser o quê? É o chip da besta. Besta é quem coloca. Então, lá na Suécia o cartão de crédito já virou coisa do passado, porque a moda agora é comprar com chip implantado. E já são mais de 4.000 pessoas que já possuem esse microchip, aproximadamente aí do tamanho de um grão de arroz. Ele é implantado na mão e substitui qualquer tipo de cartão hoje em dia usado nas transações comerciais e ainda dá aquele acesso a prédios, porque tem a identidade da pessoa ali. Então, para comprar qualquer produto, basta você passar um leitor óptico pela mão, comprou sem senha, sem a menor necessidade de apresentar o seu documento de identificação. E de quebra, esse microchip ainda monitora a saúde da pessoa que tem aquilo ali implantado. E aí a gente, né, cada vez que notícias como essa surgem, muita coisa é dita e várias teorias são levantadas. Mas como enxergar esses acontecimentos à luz da Bíblia? E aí, queridos debatedores, apenas a opinião de vocês sobre esse assunto. Pastor Manassés, eu começo ouvindo a sua opinião. Então, eu vou opinar da seguinte forma, né? Desde os tempos antigos, a marca, ela identifica pessoas, né? Identifica também governos, as autoridades, né? Vamos pensar dessa seguinte forma. A pessoa que tem uma boiada lá, uma manada de bois, enfim, ela vai colocar a sua marca ali. Ela vai mostrar que tem uma marca e por ter a marca, a pessoa é o dono daquilo ali, né? O verdadeiro cristão, ele não deveria ficar se preocupando com esses avanços tecnológicos que, de certa forma, apontam, né, com muita clareza, né, que alguma coisa está sendo montada e criada para o surgimento do anticristo. Ainda que esse chip implantado na mão ou na testa da pessoa não seja, de fato, né, o início, né, o prenúncio da entrada do anticristo na Terra, né, enfim, a sua manifestação física e humana, ainda que haja o espírito do anticristo, né, já habitando nesse mundo, nessa terra, a pessoa do anticristo ainda não está ainda, né, revelada e nem mostrada. Existe ainda o cenário, existe toda a atmosfera espiritual que aponta para isso, mas isso ainda não aponta a chegada dele. O que vai determinar, o que vai apontar a chegada do anticristo por meio dos sinais, das marcas, é exatamente o arrebatamento da igreja. A igreja arrebatada é que dá início a esse novo tempo na terra com a entrada do anticristo, porque a presença da igreja aqui ainda resiste por meio do Espírito Santo, há um só que o retém, esse alguém é o Espírito Santo. Então, ainda que seja algo, né, que deixa a gente pensativo, analisando as questões, a gente como cristão, as pessoas que temem a Deus e que têm a marca de Cristo na sua vida, não deveriam ficar tão preocupadas com isso, até porque isso, na verdade, está apontando para o desaparecimento, para o arrebatamento da igreja, que está muito próximo de acontecer. Ainda que isso seja ou não seja, porque existem várias correntes, né? Existem as correntes tradicionais que tudo aquilo que surge como notícia dizem que é a marca da besta, é o anticristo, está chegando. Existe as pessoas de uma teoria mais atual, mais contemporânea, que fala que não é. A gente até concorda que a tecnologia ajuda muito a gente, ajuda muito. A tecnologia ajuda. Celular, né? Uma tecnologia que nos ajuda demais. Então a gente tem que ficar, né, respaldado na palavra de Deus. Eu concordo com a sua colocação sobre o preparo que está acontecendo. De fato, a gente percebe isso, há vários sinais que evidenciam. E a gente pode acreditar que essa implantação do chip está dentro desse preparo, porque quando a gente vê o contexto de Apocalipse, a gente entende que quando for a marca da besta, vai ter uma correlação de adoração ao anticristo. Então é uma outra dimensão. Eu também acredito que a igreja não vai mais estar aqui. Eu creio nisso, que nós não estaremos aqui quando chegar esse tempo. É tudo assim, vai... Antigamente falava em chip e já dava desespero, né? Chip, aí começou a vir chip no cartão.
Aí daqui a pouco vem chip no telefone. E aí começou a vir chip, então chip hoje já se tornou um negócio, acho que vai criando aquela ideia, e aí as pessoas já não vão ligando mais. Vai Mas aceitando, é o vai prenúncio, tá prenúncio. chegando. Mas como a igreja é isso aí, nós já somos marcados pelo Espírito Santo. Eu acho que nós não temos que deter a nossa atenção nisso, mas sim em viver essa vida santa, levar o evangelho a toda criatura e saber que o arrebatamento está muito próximo para a igreja. Se fosse no Brasil, você permitiria que esse chip fosse implantado em você, pastor Manassés? Não. Não permitiria. Não permitiria. Até porque, por exemplo, o celular para mim é uma comodidade. Eu posso viver sem um celular? Posso. Eu conheço uma pessoa que não tem telefone celular, não tem telefone em casa, só trabalha com e-mail. E o cara vive. A gente acha uma coisa assim, é surpreendente. Como é que você consegue viver? O senhor não Eu, permitiria. particularmente, em mim Perfeito. não, nunca. Pastora? Eu também não colocaria. Não ficaria em paz de saber que eu estaria com um chip dentro de mim, que eu poderia estar sendo monitorada por alguma conspiração. Sei Pastor lá. Fábio Lage. Eu também entro na mesma linha de entendimento. Também não permitiria, até porque já se é um prenúncio, já está se começando algo, né? É. E eu não queria participar nem desse começo. Os nossos ouvintes participam aqui conosco também. JR eu não colocaria porque infelizmente o país não é confiável. A Bíblia já fala sobre esse assunto. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, outra dizendo: JR, eu morro de medo disso. Nós que usamos cartão de crédito, será que isso vai ser obrigado, vai ser opcional? A Marcela leu aqui uma notícia da Suécia, vamos lembrar, tá bom? Não, estamos falando da Suécia, onde isso vem acontecendo e as pessoas têm feito isso. O link é, na sua opinião, isso está conectado à sua vida espiritual? Esta conexão que sempre foi feita com chip na mão, na testa, tem a ver com o número, tem a ver com a marca, algo que se relaciona àqueles que seguem a besta? Eu quero saber, ouvinte, essa a sua opinião sobre esse tema, entendeu? Durante a semana inteira, nós vamos ouvir aqui os nossos queridos ilustres debatedores sobre esse assunto, que cada um deles fala aqui. Nós estamos somando aqui as opiniões de cada um deles. A Marcela está juntando todas essas opiniões. Sexta-feira, nós temos aqui um saudão, queima total de opiniões aqui dos nossos queridos e amados ilustres debatedores. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. São 11h27, quase 11h28. Um bom dia para você que nos acompanha aqui na 93 FM. A Corey Goff tem 15 anos e está sendo chamada aí de menina prodígio por causa da desenvoltura dela dentro das quadras. Além de seus resultados serem surpreendentes, em um dos seus últimos jogos, uma atitude dessa menina de 15 anos chamou a atenção do mundo todo. A Corey costuma se ajoelhar e fazer uma oração. Em entrevista ao The New York Times, a atleta revelou, ela disse o seguinte: antes de cada partida, desde que eu tinha 8 anos, meu pai e eu fazemos uma oração juntos. Olha, nós não oramos pela vitória. Oramos apenas para que eu e meu oponente permaneçamos seguros. E depois do jogo, eu apenas agradeço a Deus por esta oportunidade. Bom, gente, em boa parte das vezes, nós nos pegamos orando apenas para pedir. Como sair desse ciclo de ir até Deus apenas para pedir? E você já orou por alguém que concorria a alguma coisa com você? Uma vaga de emprego, não sei, de repente uma vaga no coral, não sei. No emprego, deixa o coral quieto, deixa o coral quieto. Mas uma vaga de emprego, uma oportunidade de estágio em algum lugar, e a pessoa, ao invés de orar só por ela, orou pelos outros também. Só abençoa todos os outros, e abençoa essa empresa, que entre o melhor, ainda que não seja eu. Essa oração é difícil, hein? Essa oração não é mole, não. Mas queremos saber se alguém já fez. Já fez essa oração. E a gente quer destacar aqui os textos bíblicos de 1 Timóteo 2,8, que diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. E 1 Coríntios 14,15, que diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Pastor Fábio Lage, eu começo ouvindo agora a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão. Forte, Brasil. Orar pelo próximo, né? É importante, mas assim, eu tenho um perfil meio competitivo, né? É o meu perfil. Mas assim, é um perfil que é bastante bacana de se viver, e o evangelho vive isso. Na verdade, é orar pelo outro, independente daquilo que você esteja concorrendo, que seja o melhor, né?
E outra questão aqui também é essa questão da oportunidade. De repente, todos nós temos essa oportunidade. E será que a gente tem ido a Deus para pedir somente ou ido a Deus para lançar o nosso coração? Na verdade, eu tenho falado muito esses dias sobre esse lugar secreto. A gente costuma vir de uma batida, às vezes, religiosa, de pedir, pede a Deus, pede a Deus, pede a Deus. E a gente acaba esquecendo desse momento, do lugar secreto. E assim, os melhores momentos da minha vida foram os momentos que eu estava assim, mais diante de Deus, que eu lancei meu coração diante dele, que eu fui buscar a face dele. Foi o momento de maior refrigério na minha vida. É assim, você buscar a face do Senhor, com certeza é muito melhor do que você buscar a mão. A mão se manifesta quando você busca a face. Graças a Deus eu já tive essa experiência de orar pelos meus concorrentes. Eu me lembrei aqui, lendo o texto, quando eu fiz um concurso. E aí eu orei ao Senhor para que todas as pessoas que tinham se preparado de verdade, que elas pudessem ter uma oportunidade, inclusive eu, mas no caso não foi a vontade de Deus. Agora eu queria destacar a questão da gratidão. De fato, a gente ora muito pedindo ao Senhor, porque a gente sabe que dele emanam todas as bênçãos, dele emana toda a solução. Mas é muito importante a gente exercitar o nosso coração a ter gratidão. E nesse exercício, uma coisa que é muito legal de se fazer na prática é você parar e pensar, o que eu posso agradecer agora? Um motivo que eu tenho agora de gratidão. Pode ser pelo ar que você está respirando, pode ser por você ter acordado vivo, por estar com saúde plena, pela sua família, mas é fundamental que a gente exercite o nosso coração a ser grato. Isso não só é um exercício espiritual maravilhoso, que agrada a Deus, como também é um exercício científico, para que você esteja melhor, o seu corpo esteja melhor e tudo funcione melhor. Então, eu penso, seguindo o ensinamento de Jesus, Jesus manda orar pelos seus inimigos, né? Inimigos aqui nem sempre são as pessoas que vão te levar... Concorrente. Exatamente, entendeu? Até porque isso traz uma certa paz para nossa alma. Você querer que aquelas pessoas que te perseguem, te oprimem, te vejam de forma diferente, de forma, contrária àquilo que ela pensa de você, né? O que essa menina faz aqui é um exemplo de vida. Olha só, com 15 anos já tem essa percepção de vida, né? Esse pensamento do que é a vida em si, sem esse lado da concorrência, da inimizade, da disputa, da rivalidade, porque isso enobrece a alma, né? Então o que ela faz nos deixa um grande ensinamento de como viver a vida sem olhar para o nosso próximo como um adversário apenas, como um inimigo, mas como alguém que precisa tanto quanto você daquilo que você está buscando também. Muito bem, nós temos aqui alguns outros aspectos importantes a serem considerados. Um deles é o ato de se ajoelhar diante de uma plateia, diante de um grande número de pessoas, como se estivesse solitariamente assim. Vários atletas têm esse tipo de prática, né? Termina um jogo, ajoelha. A gente nem sempre vê aquela fidelidade a Deus em outros tempos de vida, comportamentos que são tão, às vezes tão diferentes do que preceitua as Sagradas Escrituras. A pessoa até se ajoelha, mas parece que não ora, né? E como diz aquela máxima, se ajoelhou tem que orar. É isso que diz a máxima ou não? É isso, Manassés? Né? Costuma se ajoelhar. Mas a menina tem 15 anos e o ponto, ela faz isso desde os 8 anos. Ela aprendeu dentro de casa. Aprendeu a orar. E a gente ensina os filhos a orar dentro de casa. É claro que nem sempre os filhos aprendem a orar como os pais ensinam. Existem filhos que aprendem a orar pequenininhos e depois não querem orar mais. Isso talvez não seja a responsabilidade maior daqueles que o ensinaram. Quer dizer, a pessoa ensinou, mas o menino ou a menina vive fases, momentos de vida e se afasta disso. Eu digo isso sempre para evitar que recaia sobre a pessoa um peso que ela não tem responsabilidade, porque o indivíduo que vai tomar posicionamentos numa fase de vida e às vezes, infelizmente, o posicionamento dele é contrário, ainda que pais nunca desistam dos seus filhos, especialmente na questão espiritual. Mas reforça para nós a importância dessa dedicação, do trabalho que tem que ser feito, da construção de um hábito, da formatação de uma vida nova, para que esta pessoa, no caso, uma criança, aprenda que se houve vitória foi graças a Deus. Se houve derrota, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo, em todas as circunstâncias, nós devemos dar graças a Deus. Então,
Se ela faz isso desde os 8 anos, se ela antes de começar o jogo ela faz isso, a vida dela fica diferente. Porque fica muito mais leve, porque você já agradeceu a Deus, já entregou nas mãos dele, então você faz uma prova, você entra numa disputa, mas você entra com o coração pacificado, porque sabe que Deus está no controle. Sabe o que isso gera? Gera uma libertação da ansiedade. O indivíduo não fica preso àquilo ali, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante do mundo. Você fez a sua parte, você treinou, você estudou, você se empenhou, louvado seja o nome do Senhor. Agora você vai lá e arrebenta, mas você vai trabalhar pelo que você produziu anteriormente. Essa coisa do milagre que a gente espera que venha sem que a gente faça a nossa parte, é a pessoa que não para de comer e ora para emagrecer. É a pessoa que não estuda e ora para ter uma ótima prova. É a pessoa que faz um trabalho mal feito e ora para não ficar desempregado. Não tem como. Não fez sua parte. Não tem mágica. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, Jesus estava diante de um grande problema ali. Um amigo morto, um amigo que ele amava, ele está diante da pedra lá, do sepulcro fechado lá. E antes dele ressuscitar Lázaro, né, mandar Lázaro lá de dentro, ele vai fazer uma oração de agradecimento. Ele vai dizer assim: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele não havia feito nenhum milagre ainda. Lázaro não tinha nem voltado ainda à vida e ele ora agradecendo. Eu acho que isso aqui é um grande exemplo de que você não precisa orar apenas para pedir. Você já ora agradecendo na certeza que você vai receber da mão daquele que tem poder para dar. Isso é uma coisa muito linda e muito real. O que ela faz aqui nos deixa um grande exemplo de como é servir e amar a Deus, independentemente das coisas que ele faça por você. E essa questão, JR, que você estava falando que assim, o aprendizado dentro de casa, isso é muito importante. Você vê Jesus com seus discípulos, ele subia para orar. A princípio eles dormiam. Mas depois você vê que após Jesus partir e ressuscitou, isso se tornou uma rotina, um aprendizado. Se a gente falar para o nosso filho orar, até como pastores aqui, falar para a igreja orar, e como é que a gente não vive uma vida de oração? É importante não ser visível, mas ser real, porque a oração é real. Eu lembro quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu acordava de madrugada com o barulho do meu pai e da minha mãe orando, um do lado da cama, um do lado da outra cama, orando. Isso tornou uma prática nossa. A gente acordava e eu ajoelhava do lado do meu pai e da minha mãe e ficava orando à noite. E aí a oração se torna... E o hábito ele é formado. E aí como é que a gente vai falar hoje? Pô, os nossos filhos, vamos, filho, vocês precisam orar. E será que nós temos praticado essa oração? Verdade. Vivido essa vida? Eu queria falar um pouco sobre essa questão da pessoa estar preparada para as oportunidades. Tem uma frase muito interessante. Até postei esses dias nas redes sociais. Que diz assim: as oportunidades sempre vão surgir. Você que precisa estar preparado para poder adentrar pelas portas das oportunidades. Então, a gente precisa viver sempre se preparando. Quem tem um sonho, quem tem um desejo forte no coração, uma promessa, tem que se preparar dentro daquele propósito, crendo que a oportunidade vai surgir. E quando ela surgir, naturalmente a porta vai se abrir, porque você está pronto para entrar por essa porta. Tudo bem. A ouvinte aqui contando, JR, eu sou motorista de táxi e sou skatista, e todos os dias eu oro pelos que trabalham comigo e também por aqueles que vão disputar os campeonatos. Diz aqui o nosso ouvinte Kleber, aqui eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Outros ouvintes aqui dizendo que agradecem a Deus por várias coisas que acontecem, especialmente pela vida. Ouvinte dizendo também: estou concorrendo a uma única vaga para a faculdade, tem 4 pessoas junto comigo concorrendo. Eu orei pedindo a Deus que abençoe os outros concorrentes, além de me abençoar também, pois quero demais essa vaga. Porém, eu falei que seja feita a vontade do Senhor. Então é importante a gente submeter a vontade de Deus a tudo na nossa vida e também aceitar. Porque às vezes a vontade de Deus é manifestada e nós ficamos indignados, ficamos injuriados, ficamos bravos. Você orou pedindo a Deus, seja feita a tua vontade. Jesus fez isso: Pai, eu não estou aguentando, passa de mim, esse cara tá pesado isso aqui, mas não seja feita a minha vontade. Ele teve que enfrentar o cálice. Entender. Ele teve que tomar daquele cálice. Às vezes você tem que enfrentar uma adversidade e é chata, é ruim, ninguém quer, pelo amor de Deus. Quem é que quer? Eu tô doido para uma adversidade, ninguém quer. Ninguém quer. Deus nos livre e guarde. Eu quero que vocês todos tenham vida feliz, saudável, alegre, animada. Porém,
existem momentos dentro dessa vida boa, feliz, animada, saudável e agradável, que são momentos difíceis que cada um tem que enfrentar. Então quero agradecer a vocês e especialmente a Corey, porque de alguma forma ela nos traz a lembrança, a importância de uma vida com Deus. Ela tem 15 anos, que nossos adolescentes que observam os mais velhos, a partir dos seus pais, através também a partir dos seus líderes, vejam na igreja essa realidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui sobre liderança. Às vezes um adolescente, você está achando que a responsabilidade para o bem-estar espiritual dele é dos pais ou dos líderes. Quem senta ao lado dele, quem senta atrás dele, quem senta à frente, quem está envolvido com alguma coisa, quem levanta o tempo inteiro para fazer xixi, quem vai tomar água que parece que mora no deserto, é um camelo, tem que tomar água o tempo inteiro, são pessoas que estão dando mau exemplo para os adolescentes, porque não sabem se comportar dentro do culto. São pessoas que às vezes ficam reclamando de tudo e falam mal disso, daquilo e daquilo outro, e depois ainda quer que haja alguma mudança na vida de um menino, de uma menina que está em formação. Lembra de uma coisa, tem adolescentes enormes, mas é o que o pessoal diz, só tem tamanho. A maturidade está sendo formada e é momento de você ajudá-lo. O pessoal fala, não, até os 8 anos está tudo resolvido. Esse é o momento. Chega na adolescência, é um outro momento diferente. São outras coisas que estão ali e cada um precisa estar absolutamente antenado com essa realidade. Cuidado com aquilo que você vive falando na porta da igreja. Estacionamento de igreja. A pessoa vai para a igreja e briga. Vai lá para a igreja e briga. Aí o menino tá lá vendo o camarada lá brigando, depois vê o camarada lá dentro da igreja erguendo a mão, tá tudo resolvido. Eu não sei se o camarada se arrependeu, pediu perdão, se foi lá, se ajustou, mas tem coisas que acontecem e que a gente faz e que depois a gente não sabe, que tem gente vendo, tem gente observando, e se você fez alguma coisa errada, aprenda a pedir perdão. Pedir perdão é reconhecer os seus erros, isso também é ensinar. Parece fraqueza, parece que você está dando mole, mas quando você reconhece o seu erro e pede perdão, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, você está agindo da maneira como a Bíblia ensina. Pode parecer fraqueza, mas não é não. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Uma inglesa, ela sempre foi fascinada por lustres. Lustres. E agora ela anunciou que vai casar com o lustre preferido dela. Ao definir o objeto pelo qual ela se diz apaixonada, a Amanda Liberty, que, né, o nome dela, ela diz o seguinte: ele é a luz da minha vida. E aí a gente diz, desequilíbrio ou vontade de aparecer? A nossa pergunta. A Bíblia nos diz em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas por que o lugar em que andamos está em tão densas trevas? Se somos a luz do mundo, como diz a palavra, onde é que está o nosso brilho? Como deixar brilhar a nossa luz? E aí, queridos, amados debatedores, que pensam vocês? Para mim isso é desequilíbrio total, é uma coisa insana, né? É insano. Até porque isso não é mais surpresa, tem gente que casa com robô, tem gente que casa consigo mesmo, né? Enfim, tem gente que casa com papel. É uma coisa que a cada dia mais, né, o ser humano surpreende, né, a gente concernente a esses desejos, né? Não sei nem como definir uma pessoa assim. Para mim, insanidade mental deve ser buscar um tratamento logo psicológico, terapêutico, sei lá. Acho que pode ser as duas coisas. Desequilíbrio e vontade de aparecer. Mas sobre a questão da luz do mundo, eu acredito que a nossa luz está no posicionamento que a gente tem diante das trevas desse mundo. Acredito piamente, com base na palavra do Senhor, que o posicionamento do crente é que acende essa luz. Por isso que a gente tem que ser radical naquilo que Deus falou para a gente ser radical. É verdade. Aqui também eu concordo, pode ser as duas coisas também, pode ser loucura, pode precisar de um ajuste aí e pode estar querendo aparecer. Mas quanto à nossa luz, é isso aí, o nosso testemunho de vida. E a gente só pode ser a luz do mundo se nós tivermos a luz no nosso coração. É dar o testemunho, é resplandecer, ser luz nas trevas, ser luz na igreja é muito fácil. É ser luz fora dela, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. É você ser luz lá onde ninguém conhece Jesus e só você está lá naquele meio lá.
É lá que você vai mostrar a sua diferença. Não é debatendo, não é discutindo, mas é você sendo generoso, sendo amoroso. O seu comportamento, ele vai expressar o Senhor. O seu amor, ele vai expressar o Senhor. Vocês concordam que o que há de luz em nós é fruto da luz de Cristo em nós? Nós refletimos? Sim. Todos estão de acordo ou não? Sim, com certeza. Não, sim. A gente não tem uma luz própria, né, que emane da gente, né? Com certeza a presença de Jesus na nossa vida faz com que essa luz ela se revele através das ações. Então nós podemos afirmar que se uma pessoa está longe de Jesus, ou ela não está iluminando, ou a luz dela é só pequena luzinha, bem pequenininha, que acaba não produzindo nenhum tipo de diferença. Então essa análise nos leva a mais uma vez buscar a presença dele, porque se nós não estivermos na presença dele, não há como recarregar. A gente não tem luz própria, a gente não produz luz, nós não somos seres iluminados aqui, entre aspas, como algumas expressões religiosas falam. Nós refletimos a luz de Cristo, e ao refletir a luz de Cristo, nós vamos iluminar. O problema é quando nós não estamos refletindo essa luz. Ele não vai iluminar, vai ficar tudo em trevas. Então, quando a luz chega, as trevas vão embora. Se houver trevas, é porque não tem luz. Se houver luz, não existem trevas. Então, essa conexão que precisa ser estabelecida aqui nos ajuda a entender essa harmonia que deve haver entre nós e Deus, para que nós possamos refletir a luz dele. Longe dele vai ter a hipocrisia, que o outro ouvinte aqui disse. Longe dele nós vamos viver uma aparente espiritualidade, onde a nossa fala é verdadeira, mas ela não é compromissada com os nossos atos. A gente fala uma coisa linda, mas vive uma outra coisa. Então essa incoerência é complexa. Então, se não houver luz, se não houver esse envolvimento com quem é luz, com o Pai das luzes, como diz a carta de Tiago, que Deus é o Pai das luzes, se não houver essa conexão com ele, nós não temos como refletir essa luz que é dele e não é nossa. É isso, meus irmãos? Sim, é isso. E uma coisa que eu estava aqui refletindo, quando a gente hoje lida com muitas modernidades, existem cristãos, às vezes até os mais jovens, que eles confundem isso e começam a relativizar alguns princípios que não podem ser mexidos. Por exemplo, a santidade de Deus. O caráter de Deus é santo e quem anda com Deus tem que ser santo também. E aí acaba que fica aquela geração meio embaçada. Eu acredito que é muito importante a gente trazer esse tema exatamente para que todos nós reflitamos sobre o posicionamento que temos tido de buscar a Deus, de buscar a palavra e de ser firme contra as tentações desse mundo. É verdade que aonde a luz chega, ela mostra os defeitos. É com um quarto escuro, quando você liga a luz, você vê que está tudo desarrumado. E quando a luz chega, ela não precisa falar nada. Quando o cristão que é a luz, ele chega, automaticamente as pessoas já vão se sentir mal. Às vezes você é criticado. Não porque pelo teu ato de que você não faz, você não faz isso não, mas é justamente esse teu ato mostra o outro que ele faz. Sabe aquela coisa da pessoa se tá numa festa, aí de repente a galera tá lá só virando, né? Aí o pastor chega. Tá certo? Alguém diz, sim, pastor chegou. Tem até gente que esconde o copo, esconde a garrafa, entendeu? Ué, mas pera um minutinho. Podia antes dele? Por que a presença dele incomodou? Qual é a razão? Isso por hipótese, porque tem muitos que também eles são os primeiros. Eu estou falando aqui por hipótese. Disso acontecer, às vezes não é nem o pastor, às vezes é um líder, é uma pessoa que chega e quando ela chega as pessoas param de falar determinados assuntos, a pessoa para de falar palavrão, uma piada indecente não é contada na frente de alguém assim. Por que não? Por que você conta, você não, ouvinte, mas por que alguém conta uma piada indecente para uns, mas não conta para outros? Por que esses outros te inibem? É o que acontece, tá certo? Pode ser respeito, pode ser isso, pode ser... Mas veja, como pode também ter esse aspecto espiritual de você dizer assim, não, eu fico constrangido, eu não posso aqui... Põe uma música que você gosta de ouvir. Vamos lá, você gosta de ouvir uma música e você sabe que essa música assim não é uma música tão boa para você ouvir.
Quando você não pode mostrar essa música para todas as pessoas, ou para determinadas pessoas, diz não, para essas não, será que não tem um inibidor espiritual aí para você dizer, puxa vida, eu não posso, para essa pessoa não, ela é grande demais, ela não pode ser exposta a esse tipo de coisa. Se ela não pode, você pode? Pois é, a pessoa vê a luz, com certeza, vê Jesus de alguma forma no comportamento desse líder, desse pastor ou dessa pessoa que está ali temendo a Deus. Agora, uma questão interessante é o seguinte, quando as pessoas param, vamos supor, chegou o pastor e a pessoa parou aquela prática. É uma hipocrisia, tá? Porque não deveria estar fazendo de qualquer maneira, mas ainda há um certo temor, uma certa reverência, porque sabe que aquela pessoa está portando a presença de Deus. O pior de tudo é quando se perde até isso. Pois aí a pessoa que está nessa, ela esqueceu que Deus não está no indivíduo. Exatamente. Deus está ali. No ambiente. A onipresença de Deus é exatamente isso. Sim. Deus não está em mim, que quando eu chego, chegou Deus. Sim, Entendeu? sim. Eu só sou a luz, refletindo a luz dele, mas ele já está ali. Então, quando se compreende esse princípio extraordinário, esse atributo único de Deus, que é incomunicável, que é a sua onipresença, Deus está em todos os lugares, isso produz a gente começa a dizer assim, peraí, deixa eu pensar aqui outra vez. Eu não devia ter feito isso. É verdade. Se houver esse tipo de reflexão, glória a Deus, porque isso produz a mudança. Transformação. Isso produz uma mudança de comportamento, de temperamento, isso produz mudança. Enquanto não houver essa mudança na nossa vida, a gente vai continuar com a prática de vida como se ela fosse comum, como se ela fosse normal, como se ela fosse aceitável. Mas chega uma hora em que a gente não fala as mesmas coisas para todas as pessoas. Então chega uma pessoa que diz, não, essa música essa pessoa não pode ouvir. Essa piada essa pessoa não pode ouvir. Essa palavra aqui, para mim nem é palavrão, eu falo normalmente, essa pessoa não pode ouvir. Se houver esse tipo de coisa, que tipo de constrangimento gera essa pessoa, a não ser o espiritual? Pode ser pai, mãe, que é uma questão de respeito, de hierarquia, familiar, isso é uma outra história. Eu tô falando aqui do aspecto espiritual. Essa própria luz é o Espírito Santo, né? Tá sobre a nossa vida. Só pra contar rapidinho aqui, tem um amigo chamado Flavinho, ele era gerente de uma loja, e aí ele sempre teve uma integridade, um jovem, mas tinha uma integridade, todo mundo querendo fazer aquele garoto pecar, mas ele sempre foi íntegro demais. E aí os amigos fizeram um desafio com ele, falou assim, pô, vamos na balada com a gente, que a gente vai na tua igreja, cara. Aí ele foi lá e falou, rapaz, que desafio, o que eu faço? Ele foi falar com o pastor dele, ele falou assim, vai que eu vou estar orando por você. Ele foi, à noite, não tô falando pra você fazer não, tá, ouvinte? Ele foi debaixo da autoridade. Ele foi para aquela balada, ele ficou a noite toda os meninos tentando ele. E ele conseguiu sair daquele lugar íntegro. E na outra semana tinha um congresso na igreja dele. E aí os amigos tiveram que ir nesse congresso. E nesse congresso que teve lá, 4 desses meninos entregaram a vida dele a Jesus. Que benção. Então, assim, não foi o lugar que mudou ele, mas ele mudou o ambiente. E hoje, a maioria desses meninos hoje tem evangelistas, hoje tem pastores desses meninos que ele influenciou. Isso até é um princípio bíblico, né, que Jesus ensinou, acerca de assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e a fim de glorificar ele, né, o Senhor. Toda vez que a gente chega num ambiente onde existe uma situação, né, que combate e que concorra com a graça de Deus, com o amor de Deus, a nossa presença ali vai inibir realmente a ação das trevas, né? A pessoa fica inibida, a pessoa fica com temor de tá fazendo algo que não procede daquilo como deveria ser. Deve ser assim a nossa vida como cristão, deve ser sal, deve ser luz, deve ser uma presença marcante em qualquer ambiente que chegue. O ouvinte aqui tá dizendo assim, por que as pessoas falam, olha, o pastor tá aí, esconde tudo. Ele tá dizendo, que Deus perdoa, mas o pastor não. É o que diz aqui o ouvinte contando a sua opinião sobre isso. Claro que ele tá brincando com esse assunto, evidentemente. A gente precisa lembrar que a gente não consegue esconder nada de Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se consegue esconder nada. Você não conta segredo para Deus. Não tem como contar um segredo para Deus. Deus, eu vou contar um negócio, eu não sabia. Entendeu? Estou contando para o senhor um negócio. Você pode até contar, mas você tem que saber que Deus já sabe. Deus não dorme, Deus é espírito, né? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente lida com essas coisas, a gente precisa aprender muito. E todos nós, cada um de nós, o tempo todo, não precisamos aprender.
nós nos colocarmos no lugar daqueles que são alunos, né? Que estão dispostos a aprender. E muitas vezes nós devemos lembrar o que nós já aprendemos, como hoje o assunto aqui. Basicamente, como se você falasse assim, olha, para crescer espiritualmente, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que adorar ao Senhor e ir à igreja. Aí as pessoas olham para você com cara do tipo assim, poxa, isso eu já sabia. Aí você diz, sabia? Por que não faz? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado, debatedores queridos e amados presentes no programa de hoje. O pastor Fábio Lage, obrigado, um abraço, pastor. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, os debatedores. Um abraço aí pro pessoal que tá trabalhando lá, Dene, Letícia, pra minha esposa Nívia, meu pai que saiu da cirurgia, uma boa recuperação, paizão. Bem. Deus abençoe muitíssimo. Maravilha. Pastora Daniele Queiroz, muito obrigado, um abraço. Obrigada, JR, obrigada a cada ouvinte que ficou hoje ligadinho. Eu quero mandar um abraço especial pro meu pai, que hoje está fazendo aniversário. Opa, maravilha, parabéns para ele, parabéns pro pastor Manassés, parabéns também pro senhor, um abraço. Faço domingo aniversário. Domingo aí, viu? Eu imaginei aqui. Senti. Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe a todos os debatedores, meus amigos, essa rádio maravilhosa. Quero mandar um abraço especial para a Assembleia de Deus Shalom, lá em Queimados, pastor Lecivaldo e pastora Ângela, tá nos ouvindo nessa hora. Maravilha. Marcela, amanhã a gente fala sobre o negócio da H1N1, a igreja que pediu para as pessoas terem cuidado, o negócio de dar as mãos, né? Que tem muita gente que espera essa hora na igreja, senta do ladinho, hein? O pastor vai mandar dar a mão, hoje vou me sentar no lugar bom. Ouvinte, amanhã a gente fala sobre esse assunto. Fala, Marcela. Vamos dar parabéns. Parabéns. Porque hoje é aniversário do pastor José Hélio, do Ministério Nova Jerusalém, no Gradim, lá em São Gonçalo. Gradim? Também é aniversário da apóstola Neiva. Você falou igual mineira agora, ali no Gradim. Ali mora, onde é que você mora? Mora ali no Gradim. Não prestei atenção. Você falou igual mineiro. Não prestei atenção, não. A apóstola Neiva, bom, a minha avó era mineira, então deve ter alguma coisa. O Gene gritou aqui da vovó. Tá na sua mente aí. A apóstola Neiva Moreira Pires, do Ministério Terra Sarada, no Itaiangá. Hoje também é aniversário da missionária Jussara Silva. Ela que é esposa do pastor Décio, da Assembleia de Deus, Casa de Oração da Família, lá em São Gonçalo também. E hoje, 70 anos da Igreja Batista do Parque Lafayette. Parabéns a todos os meus queridos pastores, pastoras, as igrejas queridas. E hoje é aniversário da minha mamãe também, que completa hoje mais um aninho de vida. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Vamos orar por ela, vai ser alvo das nossas orações. A irmã Maria, nome de mãe mesmo, né? Maria, que privilégio. Vamos orar, vamos agradecer também pela vida dela. Quero pedir a você que interceda também. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todas as áreas da nossa vida. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos, Jesus, nessa manhã, já quase tarde, Senhor, de terça-feira, apresentando ao Senhor cada tema que foi aqui, Pai amado, exposto, Senhor, que as almas, as vidas possam ter sido edificadas, ó Pai amado, com as palavras de ensinamento que foram proferidas, ó Pai amado, nesta rádio. Abençoa, Deus amado, a vida do pastor José Hélio, Pai amado, bem como da sua esposa, Senhor da glória. Abençoa a vida da apóstola Neiva Moreira. Pai amado, abençoa, Pai amado, as igrejas, Senhor Batista do Parque Lafayette, completa 70 anos, ó Pai amado, de existência. Sustenta, ó Pai amado, os teus filhos de forma poderosa, Senhor. Abençoa de forma especial a vida da tua filha, Dona Maria, a mãe do JR, ó Deus. Vai de encontro à tua serva, Senhor, nessa hora, Pai querido. Guarda a sua vida, o seu coração, ó Deus, da saúde, da força. E Pai amado, permita com que ela viver, Senhor, venha viver muitos outros longos anos da sua vida, Senhor, da glória. Cumpra o desejo do seu coração e faça valer a tua vontade, Senhor. Abençoa os enfermos, curando, libertando, sarando. Pai amado, aqueles que estão enlutados, ó Pai amado, passando por um momento de dor, de sofrimento, ó Deus, pela perda de um ente querido. Abençoamos, ó Pai amado, todos os ouvintes dessa rádio, Senhor. Faça prosperar a vida de cada um no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.